Olá, muito boa tarde, ouvintes do Jornal Regional. Neste momento, vou falar sobre o INSS. Nós vamos aqui esclarecer algumas dúvidas relacionadas sobre as contribuições. Para falar melhor deste assunto aqui neste informativo, eu vou conversar neste exato momento com a Nilzete Pechimic, ela que é gerente executiva do INSS Ponta Grossa, que atende, portanto, toda a região dos Campos Gerais. Primeiramente, boa tarde, Nilzete. E a primeira pergunta que a gente faz: é muito comum as pessoas chegarem nas agências do INSS necessitando de um benefício, auxílio-doença ou aposentadoria e não terem direito por falta de contribuição. Boa tarde. Boa tarde. Sim, Sávio. É comum, acontece algumas vezes dos nossos segurados procurarem a Previdência Social e não terem direito aos benefícios. Por que é importante manter a contribuição para a Previdência Social? A partir dos 16 anos de idade, todo cidadão já pode começar a contribuir mensalmente para a Previdência Social e assim ele vai ter direito aos benefícios previdenciários. Benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, e também vai garantir o direito dos benefícios previdenciários para os seus dependentes, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. E como deve proceder a pessoa que quer começar a voltar a contribuir para a Previdência Social por conta própria? Qual é o primeiro passo que ela deve seguir? Para começar a pagar a contribuição previdenciária por conta própria, o cidadão primeiro ele precisa saber qual categoria de segurado ele está enquadrado e se ele já está inscrito na Previdência Social. Se ele já está inscrito, já contribuiu, ele vai utilizar o número do PIS ou do NIT que ele tem. Ele vai iniciar as suas contribuições, ele vai ver qual é a atividade, qual é a categoria. Então, ele é um pedreiro autônomo. Então, ele vai ser contribuinte individual e vai poder iniciar a sua contribuição para a Previdência Social. E como é o procedimento, como funciona para pagar o INSS para a dona de casa no valor de R$ 39,40? Portanto, é só comprar o carnê e começar a pagar? De R$ 39,40, que é 5% sobre o salário mínimo nacional, é uma contribuição somente para a segurada facultativa, que é dona de casa de baixa renda. Então, podem se inscrever nessa categoria donas de casa e, claro, homens que também são donas de casa, desde que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o CAD único, e a renda dessa família não pode ultrapassar a quantia de 2 salários mínimos mensais. E o segurado não pode ter nenhum tipo de renda. Nilzete, que benefícios tem direito a pessoa que contribui na alíquota de 5% do salário mínimo nacional, ou seja, R$ 39,40? Qual valor será pago quando ela for receber um benefício? O valor do salário de benefícios será sempre de um salário mínimo nacional. Pagando nessa alíquota de 5%, o segurado não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai ter direito apenas à aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio doença e salário maternidade, além de pensão por morte e auxílio reclusão para os dependentes desse segurado. Os autônomos contribuintes individuais que pagam INSS sobre 11% do salário mínimo, que hoje dá R$ 86,68, a que benefícios têm direito e qual será o valor dos benefícios? O percentual de % sobre o salário mínimo nacional para o contribuinte ou o segurado facultativo, que é aquele que não está enquadrado como dona de casa baixa renda, ele vai contribuir sobre o salário mínimo nacional, 11% sobre o salário mínimo nacional, e nesse caso também não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas tem direito aos outros benefícios, aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio doença e salário maternidade, e além de pensão por morte e reclusão para os seus dependentes. E o valor do benefício sempre será de um salário mínimo.
tanto o contribuinte dona de casa, o contribuinte facultativo de baixa renda, que contribui com 5%, ou o contribuinte individual, que contribui com 11%, o valor do benefício era sempre o de um salário mínimo. Um exemplo aqui é uma pessoa que estava empregada numa empresa e sempre recebeu por volta de 2, 3 salários mínimos. Agora foi demitido e faltam só 5 anos para aposentar por tempo de contribuição. Qual é o melhor jeito de contribuir, pagando como autônomo ou facultativo, o que ele deve nesse momento pagar? O segurado que deixou de ser empregado, for trabalhar por conta própria, então, os autônomos, ou for montar uma empresa, que é um empresário, ele passa a ser contribuinte individual e vai contribuir de acordo com a renda do trabalho que ele está exercendo. Se ele não tem renda própria, não for exercer atividade obrigatória, não for trabalhar, mas quer continuar contribuindo para a Previdência Social, ele vai contribuir como segurado facultativo, garantindo assim todos os direitos aos benefícios da Previdência Social. O segurado facultativo, daí ele vai definir qual é o valor, qual é o percentual que ele quer recolher. Nilzete, se a pessoa deixar de pagar o INSS, ela ainda mantém direito aos benefícios por algum tempo, a chamada qualidade de segurado. Qual é esse tempo para quem recolhe como segurado facultativo e quem recolhe como contribuinte individual? Qualidade de segurado é uma condição que o segurado, que o contribuinte da Previdência Social mantém, mesmo quando ele deixa de contribuir para a Previdência Social. Então, ele mantém, no caso do contribuinte individual, ele mantém a qualidade de segurado até 12 meses do último recolhimento realizado para o INSS, quando ele deixa de exercer a atividade remunerada. Se ele tiver mais de 120 contribuições consecutivas, ou intercaladas, mas que não perca essa qualidade, ele mantém por 24 meses a qualidade de segurado. E também é acrescido, no caso da qualidade de segurado, se ele for empregado e ele for registrado no Sistema Nacional de Emprego, SINE, ou tenha recebido seguro-desemprego, aumenta mais 12 meses. Então, o contribuinte individual, ele mantém a qualidade de segurado até 12 meses do último recolhimento, ou se ele tiver mais de 120 contribuições, ele mantém por 24 meses, tá? E o segurado facultativo, que é aquele que contribui na condição de facultativo, que ele não exerce atividade remunerada, ele mantém a qualidade de segurado por 6 meses após o último recolhimento. Esse período de graça no INSS, depois de ter parado de recolher o INSS, independente do valor que a pessoa paga por mês, eu gostaria que você também explicasse para a gente. Sim, a manutenção da qualidade de segurado, que é um período de graça, quer dizer que se ele precisar de um benefício que vai ter direito, é para todos os segurados para de contribuir para o INSS, independe do valor que ele contribuía. Precisa, no caso, ir na agência para fazer a inscrição como segurado do INSS ou dá para se fazer também pela internet? Olha, o segurado pode fazer a sua inscrição através do site da Previdência Social, que é www.previdencia.gov.br. Ele vai informar qual é a categoria que ele vai contribuir, ele é autônomo, ele é... No ato dessa ele vai receber o número de cadastro, número de identificação do trabalhador, que é o NIT, e com esse número preencher as guias da Previdência Social e pagar a ação. Ele também pode fazer a sua inscrição pela central de atendimento, através do telefone 135, segunda a sábado, das 7 às 20. E também ele pode fazer na agência da Previdência Social mais próxima da residência. Nilzete, eu queria agradecê-la pela participação aqui no Jornal Regional, pela Copas Verdes FM de Prudentópolis. Gostaria de desejar a você uma excelente tarde de sexta-feira, um ótimo trabalho a todos vocês aí do INSS e colocamos sempre à disposição aqui os microfones da Rádio Copas Verdes para mais informações a toda a nossa população aqui de Prudentópolis e de toda a nossa querida da região dos Campos Gerais. O nosso muito obrigado. Otávio, nós é que agradecemos essa oportunidade e nos colocamos à disposição dos munícipes de Prudentópolis e região, sempre que precisem e terem alguma dúvida,
proposta e se tiver interesse, nós podemos estar fazendo uma pauta, estar conversando e orientando os nossos segurados. Muito obrigada e uma ótima tarde a todos.